Bom, agora o item 71 do material didático, vamos falar da morte de Maomé. Nós temos falado que a África, ela passou por um período de divisão, ok? Em que ela foi dominada, ela era dominada pelo catolicismo romano, que perseguia os anabatistas. Até que os bárbaros, próximo do ano 450, dominaram aquela região e implantaram o arianismo, que começou a perseguir católico romano e anabatista. Ok? Depois, o imperador de Constantinopla reconquistou a África, que está nesse período sendo dominada, né, ainda pelos católicos romanos. Então, voltou para o controle católico romano. Agora vai começar um problema. O mundo político vai influenciar na igreja. Os muçulmanos vão começar a crescer. Esse personagem Maomé, que nós vamos falar um pouco agora, a religião que ele organiza, uma religião monoteísta, porque ele teve influência de católicos, tá bom? Ele chegou a servir um pouco no catolicismo. Ele teve influência do judaísmo, chegou a servir um pouquinho no judaísmo. Só que nós temos que contextualizar o que era o judaísmo nesse período. Nós estamos no ano 600, nos anos 600. No ano 150 tinha surgido um espiritismo judaico chamado Cabala. Tá bom? Esse espiritismo foi o quê? Um rabino que ele disse que Deus deu a graça a ele de aprender com os espíritos do passado e que o espírito do profeta Elias aparecia para ele e ensinava as escrituras para ele. Ele fundou esse espiritismo judaico chamado Cabala. Né? Então Maomé ele esteve entre esses grupos, até que ele vai, na religião árabe, fundar o monoteísmo lá. Tá, ok? E essa religião dele, como ela nasce na base da guerra, porque o governo que controlava aquela religião dos muitos deuses na Arábia, claro, eles querem manter o poder, então eles começam a fazer guerra a Maomé. Só que Maomé começa a ganhar seguidores e Maomé responde e ele acaba dominando, vencendo a guerra. E acaba que, então, aquela religião domina e, no entender dele, eles tinham que levar essa fé através da guerra. Pronto. Agora vai ficar uma briga tremenda entre católicos romanos e muçulmanos. Essa briga vai se estender, podemos dizer, aí até o período da Reforma. O período da Reforma, essa guerra ainda existia e vai prosseguir. Só que os muçulmanos eles vão ficar muito para trás na história, né? Depois, no mundo mais recente, dos últimos 200 anos, eles foram dominados fácil pela tecnologia da Inglaterra, da França, ok? Mas teve um período que eles eram praticamente a maior potência. A maior potência nesse período, eles conseguem dominar até Espanha, Portugal, só onde estavam os franceses, que era um exército maior dos bárbaros, né? Que vai conseguir conter os muçulmanos. Então vamos ver essa história agora. Ano 632 da era cristã, Maomé, que viveu de 570 a 632, foi o fundador da religião islâmica. Em 610, quando contava com 40 anos, Maomé iniciou a sua vida religiosa. Ele possuía contato com o judaísmo e o catolicismo. Bom, coloquei o texto de um historiador aí para você, Justo Gonzalez, que diz: Maomé se encontrava em uma montanha perto de Meca, quando lhe apareceu o anjo Gabriel e lhe ordenou que proclamasse a mensagem do único Deus verdadeiro. Em 622, Maomé se refugiou em um oásis nas proximidades onde ficava o povoado, que depois recebeu o nome de Medina. Depois de uma série de campanhas militares, negociações e pactos, Maomé e os seus seguidores, tomaram Meca em 630. Com grande sabedoria e moderação, o profeta proibiu qualquer vingança contra seus antigos inimigos e se limitou a derrubar os ídolos do templo e a instaurar o culto monoteísta. Olha que questão interessante que nós temos para falar, irmãos, até em termos de religião. Porque o monoteísmo, vocês sabem que existe uma discussão quando se estuda ciências da religião, as obras eles discutem sobre qual a fé original da humanidade.
A humanidade ela era politeísta e se tornou monoteísta, ou ela era monoteísta e se tornou politeísta. E todos dizem, né? Essa discussão, claro, ela é significativa porque a primeira significa a original. E a segunda, uma corrupção da primeira. Então, aqueles que são evolucionistas e os teólogos liberais hoje, né, principalmente protestantes e reformados, essa praga do liberalismo foi criada por eles. Eles, em geral, a maioria dos teólogos protestantes e reformados, o que eles pregam? Eles pregam que o politeísmo ele veio primeiro e depois veio o monoteísmo. Com isso, eles estão negando a Bíblia, meu Deus. Por quê? A Bíblia diz claramente, irmãos, claramente, que havia um só Deus, que ele criou Adão e Eva, ele criou todas as coisas, ok? E antes do dilúvio não tem descrição de politeísmo. A Bíblia só diz que eles se corromperam. Hoje nós sabemos, pelo estudo da arqueologia, que eles se corromperam. Eu já contei para vocês que eu consegui identificar na história da arqueologia o último imperador dos descendentes de Sete, antes do dilúvio. Ele se chamava Naram-Sin. Eu escrevi um livro sobre isso. Tá bom? E o último imperador dos descendentes de Caim, ele chamava Pepe II. Foi o povo que construiu as pirâmides, né? Eu consegui explicar essa questão. Tá bom? Então, depois, hoje nós sabemos pela arqueologia, mas a Bíblia só diz que eles se corromperam. Depois do dilúvio, a Bíblia descreve que surge essa religião da Babilônia, politeísta. Essa é a descrição bíblica. Então, é claro que o monoteísmo é a fé original. Essa é a descrição bíblica. Se você acredita na Bíblia, você tem que pregar assim. Mas protestantes e reformados, na sua maioria, eles pregam isso. Isso é uma regra entre eles. Existem as exceções que dizem que não. Tá bom? Mas essa é uma regra entre eles. Então o monoteísmo é a religião original. E ela ficou espalhada pelo mundo. Ela não havia só em Israel. Por exemplo, Jó, ele não era um israelita. Pela descrição bíblica, ele viveu até, acredita-se, nos dias dos patriarcas, e Moisés escreveu sobre ele. Okay? Jó vivia numa região distante, ele não aprendeu nada com Abraão, mas ele acreditava em um só Deus também. Melquisedeque, ele vivia entre os cananeus, mas ele acreditava em um só Deus. E isso nos dias de Abraão. E assim como esses, ocorreram outros testemunhos na história. Tem até um livro muito interessante, o Fator Melquisedeque, que ele mostra na história, nas tradições dos povos, até entre os politeístas, né, muitas crenças da mensagem verdadeira, principalmente da busca do perdão de pecados, tá ok? Mas, claro, heresias também. Mas, principalmente, o monoteísmo, a Arábia, ela foi povoada por um monoteísta, porque vamos dizer, foram os descendentes de Abraão, através de Ismael, através de Midian, ok? Que habitaram aquela região. E antes deles também, vamos considerar, originalmente, Sem, Cã e Jafé eram monoteístas. Provavelmente, os descendentes deles é que se desviaram. Eu falo provavelmente que não tem como eu garantir que Cã permaneceu monoteísta até o fim. A Bíblia só diz que ele foi habitar, nós identificamos a região do Egito. E depois nós identificamos que essa região se tornou politeísta. Então ele pode ter se tornado politeísta, porque infelizmente ele mostrou que já estava no caminho errado, né? Quando ele desrespeitou o seu pai e acabou sendo amaldiçoado. Quando ele vai para a região do Egito, a Bíblia vai depois descrever essa região como politeísta. Então, o monoteísmo era, vamos dizer, a fé original. E o que nós vemos na região da Arábia, que esse monoteísmo existia nas pessoas. Existiam pessoas que não aceitavam aquela crença em muitos deuses. Quando Maomé anunciou isso, começou uma série de pessoas
tá bom, seguirem a ele, e aí então acaba que esse número cresce, ele forma um exército e pronto. Ele então estabelece essa fé como uma regra ali na região da Arábia. Então, o comentário prossegue. Com a morte de Maomé em 632, seguiu-se uma grande expansão do islamismo. Aí vejo que esse historiador prossegue dizendo: depois da morte de Maomé, a direção da comunidade muçulmana caiu sobre os califas, do árabe califate, que quer dizer sucessor. O primeiro califa foi Abu Bekr, que tinha sido um dos principais acompanhantes de Maomé. Sob Abu Bekr, o Islã consolidou seu domínio na Arábia Ocidental, ou seja, toda aquela região do deserto da Arábia já é dominada pelo Islã. E teve seus primeiros conflitos com o exército bizantino. Esse historiador ele chama de bizantino, lembre-se o que significa bizantino. É o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, né, do aliado do Papa. Ok? Então, eles já estão começando a confrontar o exército bizantino. Por quê? O exército bizantino ele dominava onde? O Egito, Jerusalém, a Síria, toda aquela região era dominada pelo Império Bizantino, o Império de Constantinopla. Fazia parte do Império do Papa também. Ok? Então ele já está começando a ter conflitos com os impérios bizantinos, que foram derrotados em 634, ou seja, em 634, tá bom? 2 anos depois da morte de Maomé, olha só o crescimento, irmãos. Eles já começam a tomar a cidade dos bizantinos. O historiador prossegue. Abu Bekr morreu no mês seguinte, e seu sucessor, Omar, você já deve ter ouvido falar que esse aqui vai ser um dos maiores deles, tá ok? Tanto tem a mesquita de Omar lá em Jerusalém, né? E seu sucessor, Omar, que governou por 10 anos, continuou suas conquistas. O general Khalid, sob cujo jugo comando estavam as tropas que tinham derrotado os romanos, invadiu a região da Síria e em 635 tomou Damasco. Damasco, irmãos, era talvez a cidade mais importante daquela região de domínio católico. O que está acontecendo é que o Império Romano, o Império Católico, ele está caindo. Por quê? O Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, ele ainda era submisso ao Papa. O Papa, vamos dizer, tem uma reserva de domínio, de política, que são os bárbaros. E o que ocorre? A fé entre os bárbaros está crescendo. Eles estão perdendo por um lado, mas estão crescendo por outro. O historiador prossegue. Depois de alguns pequenos reveses, os árabes derrotaram um outro exército que o Império Romano enviara contra eles. E em 638, o califa em pessoa tomou posse de Jerusalém. Esse aqui é um momento histórico, irmãos. Quando nós estudamos história de Israel, é um dos momentos que nós mais estudamos. Por quê? Acredite, essa mudança do domínio católico para o domínio árabe é bom para os judeus. Os judeus conseguem liberdade. E até os anabatistas, os católicos romanos não vão mais poder perseguir os anabatistas. Então, esse aqui é um ponto muito importante na história. Tá ok? Então, o califa em pessoa tomou. Lembre-se, por isso que eu gosto de colocar texto de historiadores. Esse aqui é um historiador descrevendo. Ele diz, 2 anos depois, então Jerusalém já foi tomado, né? 2 anos depois, com a capitulação, o domínio, né, de Cesareia e Gaza, toda a região caiu em poder dos árabes, da religião muçulmana. No começo, os muçulmanos não perseguiram cristãos nem judeus. Olha o que esse historiador diz. Pois os consideravam povos do livro. Por quê? Porque Maomé, irmãos, uma pausa aqui para explicar a vocês. Maomé ele se fundamentou na Bíblia. Ele disse que ele era uma continuação de profetas monoteístas como Abraão. Por quê? Porque entre os árabes, né, existia esse pensamento de monoteísmo e de alguma maneira havia uma cultura ligada a Abraão. Então ele se aproveita disso
E ele fala, olha, nós somos descendentes de Ismael. E aí o ensino que eles vão ter é que Ismael seria aquele menino que seria sacrificado, né, por Abraão, mas Deus então estabeleceu a simbologia de não sacrificar a pessoa, e um carneiro, no caso lá, não um cordeiro, mas foi um carneiro, foi colocado para substituir Ismael no pensamento deles. E essa vai ser a religião. Mas ele acredita, olha, eles usam a Bíblia. E ele também vai se dizer um profeta, que Jesus também era um profeta dessa sequência de Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Ele diz até que Jesus prometeu a vinda dele, quando Jesus Cristo disse, eu vos enviarei o Espírito de verdade que há de vos guiar em toda a verdade. Jesus estava falando do Espírito Santo. Maomé falou, eu sou esse Espírito de verdade. Então, ele começou essa pregação e isso funcionou. E ele protegia todos os seguidores deles também protegiam, falavam, são pessoas que seguem o livro sagrado, então eles são protegidos, era assim que eles chamavam, ok? Porque eles eram a origem do Corão. Aí o texto prossegue, né? Monoteísta como os muçulmanos. Assim, por exemplo, o califa Omar, ao entrar em Jerusalém, decretou que os cristãos tivessem garantidos os seus bens, suas igrejas e suas cruzes, ou seja, nem os católicos romanos seriam perseguidos. Ok? O bom é que certamente tinham anabatistas que viviam escondidos, esses também não poderão ser perseguidos. Os católicos romanos não vão poder perseguir os anabatistas. Então tem esse lado positivo, ok? Os anabatistas vão se desenvolver entre os árabes. Nós sabemos disso, ok? Que os anabatistas se desenvolvem entre os árabes. Mas também temos pouca notícia, assim, informação sobre eles. E prossegue. Em assuntos religiosos, não haverá pressão nem coação. Os judeus podem morar em Jerusalém junto com os cristãos, e os que residem na cidade pagarão o mesmo tributo que os habitantes de outras cidades. Ou seja, os muçulmanos, eles levavam a fé deles, dominavam a cidade, mas diziam, olha, vocês podem escolher o que vocês vão ser. A única questão é, vocês não podem tentar converter nossos filhos. Essa era a questão dos árabes, até hoje. Se você chegar lá no Irã, você pode chegar lá com um grupo de pessoas, abrir uma igreja, você não vai ter problema nenhum, você não é proibido. Os judeus vivem lá no Irã também. O que você não pode fazer no Irã é converter um árabe. Essa regra vem desde essa época. Ou seja, os cristãos podem viver normalmente, mas não pode tentar converter um árabe. Essa é uma questão que a gente espera que durante o milênio com certeza vai acabar, né? Mas se a civilização continuasse no ritmo que ela está, eu acredito que esse mal seria vencido também. O problema é que o anticristo surgirá, segundo a profecia, como uma proposta do mal, e aí vai trazer o mal sobre o mundo. Mas eu acredito que em algum momento, assim como os regimes ditatoriais têm caído na história, né, em algum momento ele vai cair lá no Irã também. Tanto que tem o príncipe descendente lá de Ciro, que está tentando derrubar esse sistema religioso xiita radical do Irã. Então, e tem pessoas do povo já protestando, sendo presos, mulheres protestando. Esse desejo de liberdade vai crescer no Irã, e um dia aquele regime radical vai cair, porque o regime fica gastando dinheiro para alimentar grupos terroristas para destruir Israel, e o povo passando fome. Só que é um regime ditatorial vamos dizer, o desejo do povo de se livrar desse sistema, usa o dinheiro aqui para nós, porque ficar usando para a guerra? Então isso iria acabar derrubando esse sistema. O problema é que vem aí o homem do mal que vai fazer com que essas coisas ruins cresçam, né? Infelizmente. Assim como na China também, na Rússia, eu acredito que um dia esses sistemas eles vão cair, esse desejo de liberdade
que é natural do ser humano, vai acabar derrubando eles. Ok? Então, os árabes, eles tinham esse ponto de bom. E veja o que quando nós estudamos história de Israel, eu estava certa vez estudando o livro de um judeu chamado Poliakov, eu coloquei aí no material para vocês. O historiador judeu Poliakov, em sua obra de Maomé aos Marranos, descreve os muitos grupos que se identificavam como cristãos. Quer dizer, ele diz que em Jerusalém, nesse período, isso é um historiador judeu, irmãos, ele está contando a história de Jerusalém. Essa obra dele, a obra de Maomé aos Marranos, é o título, é uma coleção de uns 8 volumes, bem interessante a coleção dele. Eu, dando aula de história de Israel, sempre estudo essa coleção dele, né? Então ele diz que nesse período haviam muitos grupos que eram tidos como seitas pela Igreja Católica, tá bom? E que agora eles vão entrar no mundo árabe, né? Veja o que ele diz. De fermentação religiosa do Oriente Próximo, as seitas cristãs eram inúmeras. Nestorianos, monofisitas, jacobitas, arianos, docetas, judaizantes de várias observâncias e outros cujo nome não foi conservado. Então veja que ele está dizendo, existem esses nomes que são muito, e outros grupos que são citados, né, que os historiadores judeus, que esses preservavam mais a história, eles citam grupos que não tinha nem nome, não tinha como identificar eles, mas era em Jerusalém, no Oriente Próximo, existiam diversos grupos que eram chamados de seitas pelos católicos. E quando os católicos estão chamando de seitas cristãs, muito provavelmente ali existem anabatistas. Poderia existir também como os arianos, que eram seitas. Os arianos, na verdade, são católicos, né? Ok? Mas dentro desses grupos haviam muitos anabatistas. Até porque, para resistir à perseguição, só o verdadeiro cristianismo. Tanto que o arianismo, muitos consideram que ele desapareceu na história. Porque a seita, ela não resiste à perseguição. Só a verdadeira igreja, só a fé verdadeira, né? Está vendo um sendo morto, outro, e isso vai passando séculos. Aqui, só da perseguição de Agostinho de Hipona, né, da perseguição dos católicos, eu vou chamar de perseguição direta, eram 200 anos. Mais de 200 anos, né? Já estamos no ano 635, ok? Já eram mais de 220 anos, 224 anos, ok, de perseguição, usando o exército romano. E esses mesmos cristãos eram perseguidos antes, né, pelo Império Romano. Então, para manter essa fé, só mesmo a fé verdadeira, ok? Bom, o historiador prossegue. Seitas, às vezes, toleradas por Bizâncio. Ele está chamando de Bizâncio, lembre-se. É o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Eu falei para vocês diversas vezes que eles eram mais tolerantes que os católicos romanos. O católico romano é aquela religião consagrada lá no monte, dedicada à divindade chamada Vaticanos. Ela é mais religiosa, ela é mais pesada. A Igreja Católica do Oriente, a ortodoxa, ela é política. Era só fazer o ritual, mas ela não perseguia tanto quanto a romana. Tanto que lá se desenvolveu a Igreja Anabatista dos Novacianos. Teve momentos de perseguição, mas teve muitos momentos de tolerância, tá bom? Em que até o imperador chegou a proibir, perseguir os novacianos. Tá bom? Então, eles eram mais tolerantes. Então, esse historiador católico está comprovando o que eu mostrei para vocês também, principalmente na obra de Sócrates de Constantinopla. Um homem que vivia na cidade descreveu os anabatistas novacianos lá. Tá bom? Então ele diz, seitas, né, que a Igreja Católica, os historiadores chamam de seitas. Seitas às vezes toleradas por Bizâncio e com maior frequência duramente perseguida por ela. Então em algum momento era tolerada e em outros momentos era perseguida. Nós vimos, principalmente o Papa Gregório I, ele
exigiu essa perseguição na África e do imperador Maurícios, né, que ele fizesse essa perseguição no império. Então, foi um exemplo em que mudou de tolerância para perseguição. O historiador judeu prossegue: cada seita interpretava à sua moda o sóbrio relato dos evangelhos. Em geral, as diferenças giravam em torno do dogma da Trindade e da verdadeira natureza de Jesus, homem de Deus em uma só pessoa, ou em duas, ou unicamente Messias. Isso aqui é um historiador judeu retratando, né, esse período, e eu peguei o texto dele porque eu achei interessante por ele citar, vamos dizer, seitas, grupos que a Igreja Católica perseguia, dizendo que que deveriam ser destruídas porque eram perigosas. Nós sabemos que entre esses grupos estava a verdadeira Igreja de Jesus. Não tem chance da verdadeira Igreja de Jesus ser essa que está matando, até porque ela já praticava o paganismo. Ela já praticava a crença em purgatório. Isso foi atestado até por Calvino. Calvino, na obra dele, As Institutas, ele diz: eu não sei explicar. Esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, isso é paganismo. Agora, a igreja pratica isso desde o princípio. Eu não sei explicar, mas eu sei explicar, Calvino. É porque essa não é a igreja de Jesus. E você, infelizmente ele, né, continuou dizendo que era a igreja de Jesus. Então, o comentário prossegue: o Império Romano do Ocidente havia caído há 156 anos. A ordem de Agostinho para perseguir e exterminar as igrejas anabatistas estava completando 211 anos. 221 anos. Nesses 221, os donatistas intercalaram entre perseguição dos católicos arianos e dos católicos romanos. E agora vão viver uma situação em breve mais tolerante, porque esses árabes que dominaram Jerusalém vão dominar a África. Ok? Não podemos afirmar o quanto as igrejas anabatistas sofreram nas mãos dos árabes, mas não deve ter sido pior quando comparado ao sofrimento nas mãos dos católicos romanos. A história diz que os muçulmanos eram tolerantes com os anabatistas e com os judeus, eram tolerantes com todos, né? Isso é assim, sem sombra de dúvida na história. A única religião que matava a outra religião era o catolicismo. A única. Os árabes, eles não matavam outra religião. Como eu disse para vocês, até o Irã hoje, você pode ter outra religião. Eles só botaram como crime tentar converter o muçulmano, mas a outra religião pode viver normalmente. A única religião que mata a outra por religião é o catolicismo. Os historiadores, eles olham para isso e dizem: a única religião que mata por causa de religião é o cristianismo. E isso não é verdade. Aqui nós temos duas igrejas, uma matando e outra sendo morta. O cristianismo é essa que está sendo perseguida e está resistindo. O maior exemplo de tolerância dos muçulmanos e intolerância dos católicos vai ser nas cruzadas, que nós vamos chegar em breve a estudar, em que a primeira cruzada que conquista Jerusalém, quando ela perde Jerusalém, o líder muçulmano, né, que segue a religião islâmica, ele chama o líder dos católicos para uma conversa de rendição. Os muros de Jerusalém já tinham sido derrubados, eles iam invadir no dia seguinte e matar todo mundo, que era a multidão. Aí ele ofereceu para o católico: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma chance a vocês, católicos romanos, volta para a Europa, né? Se vocês se renderem, nós não vamos matar ninguém. Se vocês não se renderem, nós vamos ter que entrar na cidade e matar todo mundo, e não tem como vocês escaparem. Nós já derrubamos o muro. O que vocês querem? Vocês querem ir embora em paz e viver, ou quer que eu mate vocês? Aí o católico falou assim: se você nos deixar partir, todos os católicos, claro que ele falava cristão, né? Todos os cristãos da cidade vão sair. Aí Saladino, né, tem até o filme Cruzadas, vocês podem ver, ele tem essa cena no filme. É interessante, Saladino falou: olha, então vocês
podem sair da cidade, ninguém vai tocar em vocês. Aí o líder católico fala o seguinte: mas quando nós católicos dominamos a cidade, nós fomos implacáveis, nós matamos velhos, mulheres e crianças. Mesmo assim você vai nos deixar ir? Por quê? Ele desconfiou que era uma armadilha, né? Aí o Saladino falou para ele: porque o nosso profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Aqueles que se rendem, não mate. Seja misericordioso para mostrar a misericórdia islâmica. Olha que exemplo, irmãos. Então, por isso que eu falo para vocês que é essencial nós dizermos que essa igreja aqui de Roma não é cristianismo. Porque senão o cristianismo fica difamado. O cristianismo é a pior instituição da história. O comentário prossegue. O mundo estava dividido entre católicos e muçulmanos. Sim, por quê, irmãos? Explicando. Uma parte era muçulmano e a outra parte bárbara, que já era católica. Tanto que esses exércitos vão se confrontar quando os bárbaros entrarem na Europa, na região da Espanha, vão dominar a Espanha, vão dominando até que chega no exército católico bárbaro da França e os franceses vencem. Aí os muçulmanos dali eles não conseguiram passar, mas Espanha e Portugal foi totalmente dominada pelos árabes e vai prosseguir assim até os anos 1492, quando os árabes vão ser expulsos da Espanha. O comentário prossegue, né? Então o mundo estava dividido entre católicos e muçulmanos. O mundo católico dominado pelos bárbaros e o mundo muçulmano dominado pelo islamismo. Não há dúvida em afirmar que a Igreja de Deus, aqui eu estou botando igreja com letra maiúscula. Quando eu estou falando, vocês sabem quando eu estou falando sempre de igreja, instituição, por exemplo, Igreja Assembleia de a história da Igreja Assembleia de Deus, a gente escreve igreja com letra minúscula. Nós estamos falando de uma instituição particular. Mas quando nós falamos da Igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra, então nós escrevemos com letra maiúscula. A Igreja de Deus era mais respeitada no mundo muçulmano do que no mundo católico. E tem mais, vou dizer para vocês, a igreja cristã ela vai ser prejudicada, porque nesses outros países, eles viam o cristianismo como grupo político de Roma. Já teve um momento que eu mostrei para vocês que os persas perseguiram as igrejas anabatistas porque pensavam que elas poderiam servir de espião para Roma. E eles diziam: nós não temos nada com Roma. Ok? E o islamismo vai ter momento que vai entrar em guerra com os católicos. Na visão deles, eles estão em guerra com os cristãos. Esse é o problema da história. Esse é o problema da história. Se nós conseguirmos corrigir isso, o islamismo para de odiar o cristianismo. Se nós conseguirmos provar para os comunistas que essa igreja que estava sempre do lado dos ricos e poderosos, os comunistas vão parar de nos odiar, porque Karl Marx dizia: o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos. Só que cristianismo para Karl Marx era o catolicismo. Esses que estão matando, esses que estão junto dos reis. Aí por isso que o comunismo odeia o cristianismo e diz que o cristianismo tem que ser controlado. Por isso que lá na China existe a igreja cristã comunista, que é uma igreja só para fazer batismo, sepultamento, recolher o dízimo do povo, mas os bispos têm que ser ateus. Porque eles falam, não pode ter aqueles bispos cristãos, que para eles são os católicos, eles são ligados ao poder, ao domínio, e isso não pode ter aqui no comunismo. Eu garanto para vocês, essa é a raiz do ódio que os comunistas têm dos cristãos e até da decisão de esse povo não pode viver aqui no mundo comunista. Ok? E acaba que as igrejas anabatistas até hoje sofrem por causa disso. O comentário prossegue. É importante neste ponto separar católicos romanos dos católicos do Oriente. Os católicos do Oriente eram totalmente submissos aos imperadores.
Os católicos romanos estão trabalhando para colocar os imperadores em submissão a eles. Até esse momento da história, a Igreja Católica Romana afirmava que Deus falava igualmente com o Papa e o imperador. O Papa Gregório VII, né, Papa de 1073 a 1085, será o homem que mudará a ordem dos contatos com a divindade. Ele afirmará que primeiro Deus fala com o Papa e depois com o imperador, sugerindo que o Papa estava acima do imperador. O Sacro Império Romano Germânico ainda estava engatinhando. Como resultado, a Igreja Católica Romana estava com seu poder reduzido, né? Por que eu estou dizendo aqui que o Sacro Império Romano Germânico está engatinhando? Porque os bárbaros estão se convertendo. Vai chegar um momento que o Papa vai dizer, olha, você é o imperador, né, do Santo Império Romano Germânico. Aquele império que Constantino iniciou, o reino de Deus de Apocalipse 20, que teve dificuldade aí, perdeu para os bárbaros, vocês destruíram, mas agora vocês são os reis desse império. É isso que o Papa vai fazer. Bom, prossegue. Esse poder terá uma recuperação com o crescimento do Sacro Império Romano Germânico e culminará com o Papa Gregório VII, que elevará a Igreja Católica Romana acima dos imperadores.